É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. A hora era cedo, apenas 6 horas da manhã, mas no vilarejo, a essa hora, o trabalho já estava em pleno andamento. Christie estava mergulhando cascas de pão em água fervente para os porcos, fervendo um mingau hercúleo com pescoço de galinha para os cães e preparando grama fresca para as galinhas. Estamos no final de junho, o que significa que é hora de colher a primeira safra de pepinos e tomates das estufas. Se tudo correr como deveria, em breve eles terão muitos clientes satisfeitos. Christie pega o telefone e quer ligar para seu marido, Vasily, para desejar-lhe um bom dia. Ele, que trabalha muito, saiu para o campo por volta das 5 horas da manhã e ela não teve tempo nem de lhe dar um beijo de despedida. Então, o que fazer? As plantações não funcionavam sozinhas. Os dois mantinham uma fazenda sólida, mas era uma pena que Deus não se apressasse em enviar-lhes muitos filhos para ajudá-los. Até agora, ele havia lhes dado apenas um ajudante, mais que ajudante. Foi só quando os dedos de Christie encontraram o contato certo que ela ouviu. Não! Sussurrou a jovem com medo. Não pode ser. Simplesmente não pode ser. Ela gostaria de estar errada, gostaria de fingir que nada estava errado. Mas o rugido do motor alemão estava se aproximando. Ele não o teria confundido com nada mais, e um som tão profundo, tão ondulante e tão desagradável ao mesmo tempo. Um som que ela conhecia há 6 anos. A mulher imediatamente correu para o celeiro e pegou uma escada, encostou-a na grade alta e subiu com agilidade. Era tudo verdade. Outra invasão traiçoeira estava próxima, o que só lhe traria decepção. A viagem de volta foi difícil, pois ela estava tonta de excitação. Sem se lembrar de si mesma, a jovem entrou correndo no quarto das crianças. Alarme! Gritou Christie. Levante-se, Max. Temos que ir para a floresta, para a floresta. Você vai levar a vaca, mamãe? Perguntou o garotinho assustado enquanto dormia. Não há tempo, filho, não há tempo. Vista-se e corra, siga-me. Disse a mãe. Vamos nos retirar para a floresta. Ela mesma correu para a cozinha para pegar algo para comer. Mas quanto pode ser colhido nesses segundos? Ela pegou um bolo fresco e perfumado, recém-assado à noite, um pedaço de manteiga com sal e uma faca. Tudo bem, isso é o suficiente para a primeira vez. E então, como dizem, virá o cisne. O som de uma motocicleta roncando se aproximou um pouco mais. Ela se aproximava inexoravelmente, como uma rocha. Filho, por que você está cavando? Disse Christie com impaciência. Sim, estou aqui, mamãe, respondeu Max, espiando por entre o feno. O filho ficou esperto e obediente. Assim que sua mãe disse a palavra floresta, ele imediatamente se vestiu adequadamente. Botas altas, calças justas, uma camisa de mangas compridas com gola longa e um chapéu. Não olhe para esse 6º ano, a cabeça funciona bem. E não é preciso persuadi-lo a se levantar de manhã, ele mesmo acorda e se lava. Ele é um milagre, não um filho. Ele não deve cair nas mãos de invasores, não deve. Até que enfim. Christie exalou. Não me pergunte nada, Max vai correr atrás de mim. E o café da manhã, mamãe? Perguntou o menino, bocejando. Estou com fome, estou morrendo. Seja paciente, tomaremos o café da manhã no bosque. A mulher jogou por cima do ombro. Ela saiu correndo, desligou o fogão a gás e correu para fora, onde tirou as tampas dos comedouros. Os porcos imediatamente se empanturraram com o desjejum, engolindo-o com prazer. A visão a fez desejar uma mordida. Em seguida, Christie pegou a manteiga e o bolo com uma mão, a mão de Max com a outra e correu para a porta dos fundos. O som do motor alemão, enquanto isso, parou e não se aproximou mais. Estava martelando em algum lugar no meio da aldeia. Será que os invasores estavam tendo problemas para avançar? Mamãe, o que está acontecendo?
Perguntou Max, olhando para o rosto assustado de Christie. Mais tarde, eu explico mais tarde, a mulher acenou com a mão. Você ainda é muito jovem para entender tudo, querida. Christie atravessou a porta secreta e ajustou cuidadosamente as tábuas que a cobriam. Se você não souber, não perceberá. Sua cabana com o terreno ficava na extremidade da vila, de modo que o murmúrio de um motor alemão podia ser ouvido muito antes de os invasores chegarem à sua posição. Mas se ela normalmente esperava a aproximação do estrondo como uma inevitabilidade, hoje ela decidiu agir. Hoje, a senhora decidiu ir para a floresta, esconder-se e esperar que os problemas chegassem. E assim que dobraram a esquina para dar a volta no terreno. Aonde estamos indo? Perguntou Verônica, aparecendo do nada. Estamos indo? Perguntou Christie. Para a floresta. Pegar frutas vermelhas, cogumelos? Ah, frutas vermelhas, e sussurrou a sogra. Ah, cogumelos. É assim que você cuida da casa do meu filho? Ele, então, deixou você cuidando da casa, o filho dele confiou, e você dos cogumelos? Bem, sim, e os olhos da jovem se apagaram. Como se você nunca tivesse ido à floresta buscar cogumelos. Não fale comigo aqui. Sorriu a sogra. Você ainda é jovem para colher cogumelos como eu. Respondeu Christie desafiadoramente, e para uma motocicleta eu também sou jovem, Verônica. Por vários segundos, a idosa e a jovem se olharam fixamente. O ar entre elas estava tão eletrificado que um raio poderia cair a qualquer momento. O rugido do motor ainda ecoava em algum lugar distante, sem nunca se aproximar da casa. Max foi o primeiro a se levantar. Vovó. Ele disse animado, vovó está aqui. Bem, agora não vamos mais para a floresta, é claro. Oh, meu neto. Sorriu Verônica e imediatamente mudou, como se tivesse colocado uma máscara no rosto. Veja como eles o mataram de fome aqui. Eles não lhe dão nada para comer, não é? Nem compota para servir, nem mingau para ferver? Bem, vamos consertar isso em pouco tempo. Foi a vez de Christie franzir a testa. Como em todas as ocasiões anteriores, a chegada da sogra não foi anunciada e foi uma surpresa. Não era fácil entender tal segredo, pois ela morava na cidade, a apenas 40 quilômetros de distância deles. Mas Verônica se via como uma espécie de controladora e considerava seu dever chegar inesperadamente, para descobrir o maior número possível de delitos da infeliz nora. Ela ficava imaginando que a jovem tinha um amante e que, assim que seu legítimo marido ia para o campo, ele estava lá. Desconsiderava os argumentos de que todos na aldeia estavam na palma de sua mão. Ele poderia enlouquecer Tony com suas fábulas. Você não pode lhe dar graviola, exigiu Christie. Tudo o que fizemos foi curar a alergia dele e levá-lo aos médicos da cidade. Você sabe quanto pó ele teve que tomar? Portanto, nada de graviola, Cevita ou qualquer outra bebida de sachê, certo? Então você tem tempo para a cidade, murmurou Verônica, infeliz, mas não para o padre e a igreja. Que melhor cura do que a oração sincera? Quando o padre souber como curar alergias, eu irei até ele imediatamente. A jovem interrompeu. Novamente houve um silêncio tenso. O motor ainda estava roncando em algum lugar ao longe, mas suas rotações começaram a estagnar. Max voltou para ajudar na situação. Vovó, quanto tempo você vai ficar conosco? Perguntou ele. Você vai brincar comigo? Oh, neto. Bem, vá para casa agora, exigiu a sogra. E onde está a sua máquina? Surpreendeu-se Christie. Presa no meio da cidade. Deu de ombros Verônica. Parece que você queria tanto me visitar que até deu azar com a técnica. Antes de se casarem, Christie achava que todas as histórias de atrito entre sogra e nora eram fictícias ou de humor negro. Será que duas mulheres que amam a mesma pessoa podem realmente se desentender? Será que é tão difícil assim encontrar uma linguagem comum com um novo parente? Mas já durante o casamento ficou claro, as histórias não apenas não mentem, mas às vezes ficam aquém. O caráter de Verônica não era apenas autoritário, mas despótico. Em sua casa,
Tudo tinha que estar de acordo com a chefe, as aranhas, a forma e o tamanho da teia, os rouxinóis no pomar, o repertório de músicas de casamento. Tony, o único filho da mulher mandona, foi quem mais sofreu com esse caráter. Aos 18 anos, ele fugiu para o exército e, quando voltou, descreveu a vida cotidiana de um soldado raso. Bem, mãe, o suboficial e a companhia são muito exigentes, mas você não está à altura de seus padrões. Nem metade. Verônica achou essa característica lisonjeira e continuou a fazer exigências ao filho com vigor renovado. Mas ela exagerou. Aos 22 anos, Tony decidiu se casar, e com uma noiva com um grande dote. Além do amor repentino, os jovens se moveram e fizeram algum tipo de cálculo. Para Christicha, um homem como Tony era vital, trabalhador, bêbado, afetuoso. E Tony precisava urgentemente fugir de sua própria mãe, para que não acontecesse algo irreparável. No início, ela não conseguia se satisfazer com a maleabilidade e a diligência do marido. Mas, com o tempo, as mesmas armadilhas só passaram a ser o motivo de sua tranquilidade. E se o dote de Christie era como se ela tivesse na palma da mão a casa de campo, o lar e a beleza, então parte do dote de Vásia estava escondida em segurança dos olhos humanos. Sempre que chegava à casa da nora e do filho, Verônica começava a colocar as coisas em ordem. Ela usava todas as ferramentas, desde a persuasão até a ameaça de suicídio se algo desse errado. E quando seu filho chegou, a batalha sobre como criar a criança começou imediatamente. Como assim? Você não está feliz em me ver? Sua sogra continuou a questioná-la enquanto caminhavam para casa. O que tem na sua bolsa? Deixe-me ver. Christie suspirou. Seu novo parente a fazia lembrar de uma bruxa de um conto de fadas infantil. Essa é a única maneira de assustar esposas infelizes e dizer que você vai se comportar mal. Ao contrário da bruxa canônica, Verônica não voava em uma vassoura. Ela tinha uma motocicleta antiga com motor alemão. E usava a bruxaria para ligá-la toda vez que ia a algum lugar. Não vou lhe dar isso, disse a proprietária. Minha cesta é minha e é minha. Dê-me, exigiu a sogra. Tem certeza de que está trazendo outro presente para sua patroa? As mulheres começaram a rasgar a cesta até que a alça se quebrou. Um pedaço de manteiga saiu voando e caiu na areia. O humor de Christie azedou imediatamente. Não podemos lavá-la? Não, de jeito nenhum, tem todo tipo de animal lá fora, e comentou minha sogra. Comentou minha sogra. Está vendo o que você fez? Você não deveria ter entrado na minha cesta, disse a jovem ressentida. Eu preciso saber de tudo, foi a resposta. Tenho que checar tudo. Bem, essa é a minha natureza. E quanto à bicicleta, Verônica? Perguntou Christie, ignorando as provocações da sogra. Devo ligar para o Tony? Está tudo bem, ela acenou com a mão. O volante parou de obedecer e, por algum motivo, o motor não desligou. Agora o combustível vai queimar, vai se acalmar. Deixe-o aí, ele está incomodando alguém, não está? O Tony virá hoje à noite, rebocará o carro até a estação, o desmontará. Até que ele conserte, eu ficarei com você. Não me ameace, pensou Christie, mas não disse nada. Quando ela entrou em casa, sua sogra imediatamente correu para verificar sua saúde e sua condição técnica. Ela imediatamente se ajoelhou e olhou cuidadosamente para o piso de feno. Havia muita areia e poeira. Ela passou o dedo sobre a poeira na moldura da porta. Ele correu para as cortinas sujas. Na televisão, sem a qual é impossível imaginar uma casa de campo de um vilarejo, uma aranha fez uma teia enorme. E essa é a bagunça em que vivem meu neto e meu filho favoritos? Perguntou Verônica, apertando o coração. Você vai levar meus filhos para o túmulo com sua má administração. Verônica, pelo amor de Deus. Disse Christie. Não toque em Deus. Disse a sogra. O que você sabe sobre ele? Você nem mesmo batizaria seu único filho. Então ela correu para a cozinha com tanta velocidade que poderia ter quebrado vários recordes regionais de corrida. Inspecionou cuidadosamente a geladeira, o freezer, os barris de picles, o estoque, as panelas e frigideiras e até as cascas de cebola.
O próximo cômodo em que Verônica se sentiu compelida a olhar foi o quarto. Você não pode entrar aí, disse Christie com firmeza, parada em frente à porta. Então você tem segredos? Sussurrou a sogra. Você esconde sua amante lá dentro, enquanto meu filho trabalha. Eu sabia disso. Eu lhe disse, pense 2 vezes antes de se casar com um órfão. Os órfãos são conhecidos por serem apaixonados. Que amante! A proprietária ficou indignada e abriu a porta. O que isso tem a ver com o fato de ela ser órfã? Tony e eu ainda não tínhamos arrumado a cama, então não quis mostrá-la a você. Olhe, me dê inveja. Sua cama de família tinha as marcas de uma noite tempestuosa. Ela e Tony se reviraram na cama, não tanto pelo amor, mas pelo calor. Nem a janela aberta nem o ventilador ajudaram. Mas o olhar de Verônica recaiu imediatamente sobre a mesa de cabeceira, onde um objeto desconhecido havia aparecido. Ela nunca o tinha visto antes. A mulher correu para lá e pegou o objeto em suas mãos. A caixa de presente tinha a inscrição "Sogra favorita". "Oh, é para mim", gritou Verônica, correndo para a mesa. "Você não é tão ruim quanto eu pensava." "Que surpresa! Eu adoro receber presentes." "Não, não, não." Christie acenou com as mãos. "Não, por favor, devolva-o", mas já era tarde demais. Como se estivesse em câmera lenta, ela viu sua sogra pegar a caixa e abri-la. Tirando algo de dentro dela, desembrulhando-a. E como a expressão em seu rosto, de alegre, tornou-se primeiro incompreensível, depois simplesmente furiosa. Porque o que havia na caixa fez Verônica ferver de raiva, e Christie corou de vergonha. Dirigindo pelo enorme campo, Tony não conseguia se animar com o novo trator. Como assim? É claro que a máquina não tinha nem 100 quilômetros rodados quando caiu em suas cuidadosas mãos. Ele teve que reconstruir a suspensão, revisar o motor e comprar novos acessórios. Depois, é claro, ajustou a direção, pintou novamente, instalou um sistema de ignição moderno, para que o trator desse partida fácil e rápida. Mas agora, depois de todo esse trabalho, ele se sentia como um verdadeiro rei dos campos. Nada poderia distraí-lo de seu idílio, exceto um telefonema. Durante a conversa, não foi possível nem mesmo abafar o motor, pois a pessoa que estava ligando podia ser ouvida. "Tony!" gritou Christie ao telefone. "Tony, venha para casa rápido, tivemos um acidente." "Bem, querida", ele respondeu, "eu só dei uma volta. Tenho mais 2 horas de trabalho a fazer antes do sol nascer, caso contrário, ficaremos sem forragem, meu amor." "Volte, meu amor", continuou minha esposa. "Por favor, Tony, estou esperando." O fazendeiro queria perguntar o que havia acontecido, mas a resposta não demorou a chegar. Ao fundo, ele ouviu a voz daquele que primeiro fugiu para o exército e depois para uma cidade estrangeira a 40 quilômetros de distância. É claro que ele gostava muito mais da vida com Christie do que da vida em treinamento. Mas se não fosse por sua mãe autoritária, ele provavelmente ainda não teria pressa em se casar. Suspirando, Tony colocou a cabeça para fora da cabine do trator e olhou ao redor. Havia muito trabalho a fazer. E ele queria terminá-lo antes da onda de calor, para que pudesse ir à loja de atacado e pegar algumas caixas de papel. Em breve, muito em breve, chegariam os tomates e pepinos, que eles só tinham tempo de colocar para fora. Os compradores, atacadistas e varejistas, virão à sua casa. Como assim? Tenho de deixar tudo e ir acalmar minha mãe e minha esposa. Mulheres maduras, pensou Tony. Bem, elas brigaram um pouco, e quem não brigaria? Quando eu chegar lá, elas já terão feito as pazes. E nada de mexer com elas, porque eu sempre me envolvo em suas brigas. Eu acabo sendo o culpado. Assim que Tony ligou o motor com a firme intenção de trabalhar no campo até o fim, a chamada veio novamente. Dessa vez, era sua mãe. "Sim, estou ouvindo", disse ela, para deixar bem claro que não havia tempo para agitar nada. "É assim que você me encontra aqui", veio uma voz descontente. "É assim que você vive aqui. Se não pedir desculpas agora mesmo, arrumo minhas coisas e não estarei mais aqui."
Gostaria que fosse assim tão fácil, pensou Tony, mas não disse nada. O que há de errado, mamãe? Perguntou o tratorista. Você sabe que estamos no verão, tenho muito o que fazer. Mas por que estou lhe dizendo isso? Você viveu na vila a vida toda. Tem muito o que fazer? Perguntou Verônica. Então venha e veja o que sua esposa faz aqui. Como ela se diverte e se dá prazer. Enquanto você está fora. Eu já lhe disse centenas de vezes, o senhor deve vigiar sua esposa como um cachorro. Se ela fugir para o quintal do vizinho, você estará em apuros. Como assim? O que ela faz? Bem, adivinhe só, Verônica zombou. Não, responda você. O homem ficou furioso. No telefone, a sogra detestável atendeu e desligou. Tony bufou. Ele ligou para a mãe, mas ela não atendeu. Depois para a esposa, mas o telefone estava desligado. O ciúme cobriu os olhos do tratorista. Sua mãe havia lhe dito que Christie não o amava. E que ela não poderia ter mais de um filho, portanto, também não foi por acaso. E ela tem um amante. É isso mesmo, você vive e aprende. A experiência amorosa de Tony foi um pouco curta. Ele conheceu Christie logo após o exército e logo se casaram. Ele só conheceu uma mulher antes de conhecer sua alma gêmea. Qual foi a experiência dela? Ele se perguntou. Eles nunca haviam conversado sobre isso. Será que ela realmente conseguiria? Pensou o tratorista. Ah, todas as mulheres são iguais. Exceto a mamãe, no entanto. Dirigindo pela cidade, ele ficou surpreso ao ver a velha motocicleta de sua mãe no meio da estrada. Era uma máquina que ela não confundiria com nenhuma outra. Ele viu que a carroceria estava toda enferrujada e se sentiu um pouco envergonhado. Afinal de contas, sua mãe havia lhe pedido há muito tempo para consertar o metal. Ela deve ter deixado a motocicleta à distância de propósito para se aproximar discretamente, pensou Tony. Quanto mais se aproximavam da casa, mais o homem fervia. Como eles dividiriam a criança e a propriedade comunitária? Afinal de contas, ele poderia se considerar, no pronto. Sua esposa é órfã, seu sogro e sua sogra morreram estupidamente, deixando Christie sozinha. Se ele fosse jogado fora, Tony ficaria com o tronco nu. Deixando esses pensamentos de lado, o homem deixou o trator do lado de fora do portão e correu para dentro da casa. Tudo estava bem aberto. Ao correr para o feno, ele viu sua esposa chorando. Perto dali, em uma cadeira rústica simples, estava a calça de um homem. Uma calça vermelha brilhante que ele nunca havia usado na vida. Onde ele está? Gritou Tony, aparecendo na porta. Onde ele está? Me diga. Ali, respondeu Christie e acenou com a mão em direção ao quarto. O marido pegou a peça de roupa e, sem se lembrar de sua raiva, saiu correndo pela porta. E então apareceu uma foto de óleo. Mamãe? Perguntou Tony. Onde está o amante? Vocês sabem, seus trapaceiros, onde está o amante? Respondeu a mulher idosa e começou a fingir soluços. E como você vive aqui, se a última avó de seu Max está pronta para ser levada para o caixão? O homem olhou mais de perto, e ficou claro para ele porque sua mãe havia perdido a paciência. E Tony se sentiu um pouco envergonhado novamente. Era sua brincadeira inocente. Que diversão poderia haver no campo? Não há tempo para relaxar no verão, há tanta coisa para fazer. Um dos convidados deu um jogo para Max. É necessário carregar armas e atirar em alvos para cumprir as tarefas. Mas uma das heroínas do alvo acabou sendo sua sogra. Para que a semelhança fosse máxima, Christie se armou com um pincel, pintou-a e a pintou. Agora, ela e seu marido têm um ritual noturno de atirar na sogra. Eles até inventaram uma regra, um diz algo ofensivo na voz de outra pessoa e o outro puxa o gatilho. Sim, se eu soubesse que Verônica viria me visitar, teria escondido essa inocentada. Então, não há amante? Perguntou o marido, saindo do feno em direção à esposa. Ele coçou a nuca pensativamente. O que foi? Christie estava indignada. Não comece, eu lhe peço.
Sua mãe já me contou tanta coisa que isso acabou fazendo com que tudo ferva. Se não há amante, o que é isso? Perguntou Tony, apontando para a cueca do homem. São para você. Sua mãe as trouxe, respondeu a esposa, dando de ombros. Use-as pelo tempo que quiser. Tony examinou a cueca. Agora ele teria que usar essa desgraça. Além de ser vermelha, a calça é apertada. Ele não poderia usá-la no banheiro com os homens, eles ririam. E, na frente de sua esposa, ele dificilmente conseguiria andar com tanta vergonha. Tony suspirou e voltou para o quarto para se desculpar com a mãe. Mas aqui. Mãe, por que você mudou nossa cama de lugar? Ele perguntou surpreso. Junto com sua esposa, sua casa e seu lar, ele ganhou um lugar estranho para dormir. Segundo a lenda, essa cama foi trazida da Tchecoslováquia por sua sogra, que ele só tinha visto em uma fotografia. Duas partes podiam ser unidas em uma, o que eles fizeram na primeira noite em que se conheceram. E se você quisesse, poderia dividi-la em duas camas. Vocês não devem dormir na mesma cama enquanto eu estiver aqui, explicou Verônica. Vocês se envergonharão e me envergonharão. Mãe, o que está fazendo? Disse Tony com uma voz incompreensível. Estamos casados há anos, mãe. O que está fazendo? Gritou a mulher. É isso, ele mandou tirar uma foto do meu rosto. É por isso que todo o meu corpo e meu rosto doem à noite. É assim que são os parentes dos inimigos. Você não entende nada, disse Tony. Ninguém mandou você fazer isso. E ninguém atira, aqui está uma cruz. É uma piada, você sabe. Você não sabe pedir desculpas, então vá pegar minha bicicleta, minha mãe exigiu. Veja o que há de errado com ela. Eu estava dirigindo, e o volante falhou. E a gasolina acabou, embora o motor ainda estivesse girando. Depois de ficar parado na porta por alguns segundos, o homem se virou e foi embora. Uma parte de sua mente queria se desculpar com a mãe, mas a outra queria expulsá-la e proibi-la de ir à sua casa para sempre. Ele teria que fazer parecer que Christie tinha um amante. Ele quase enlouqueceu de ciúmes, e o divórcio já estava em sua mente. Graças a Deus, ele não teve tempo de dizer nada desagradável à esposa. A sogra saiu lentamente do quarto e olhou atentamente para a nora. Qual foi a única coisa que seu filho favorito encontrou nela? A figura já deve ter sido bonita, mas quando foi isso? Agora, como gosto de mulher, ela tinha uma bunda redonda demais, tão redonda que não dava para correr pela casa com ela. O rosto corado, as sobrancelhas pintadas. Para quem ela trabalha tanto quando o marido passa tanto tempo no campo? Bem, vamos cuidar de você agora, disse Verônica, franzindo os lábios. Mas a nora rapidamente pensou em uma maneira de sair da situação. Vou ajudar meu marido a rodar a bicicleta, e você cuida do Max, encontrou a senhora e saiu de casa. Gritou a sogra, mas o tiro foi em branco, pois a porta já havia se fechado. Ao caminhar pelo vilarejo onde morava, Christie sentiu que todos os moradores estavam rindo pelas costas dela. Pessoas trabalhadoras e entusiasmadas viviam aqui. Todas as casas eram bonitas, reformadas e bem cuidadas. Os jardins, uniformes e com ervas daninhas. As cercas eram limpas, fortes e uniformes. A rua inteira saiu para ver Tony limpando a motocicleta quebrada de sua mãe. No começo, roncando como um trator antigo, Lucas jurou, na frente da casa de quem enfiou essa máquina. Estava fumegando como um navio de guerra. E então ficou presa. Está lá parada há 2 horas sem que ninguém se incomode. Não xingue, pai, nós vamos limpar, disse Tony alegremente, e o morador se acalmou um pouco. Veja! Gritou Lucas com vigor renovado ao ver Christie. E ela expulsou a proprietária da casa. Isso é uma bagunça, e interceptando o olhar furioso de Tony, o velho se virou e voltou para sua cabana. As pessoas daqui não gostavam de dizer aos outros como viver e o que fazer. E Lucas era considerado um covarde. Mas havia alguma verdade no que ele dizia. Christie sorriu, foi até o marido e perguntou: Você precisa de ajuda, querido? Não, Tony exalou.
É muito trabalhoso. Como ele usou isso para chegar à nossa cidade? Magia negra, não tem outro jeito, respondeu sua esposa, e ambos riram. Bem, com magia ou não, terei de rebocá-lo até o pátio, disse o marido acenando com a mão. Agora, se eu estiver disposto a isso e encomendar as peças, ele estará pronto amanhã. E à noite nós o levaremos para fora. E quando você vai pegar as caixas? Perguntou Christie. Ela era exatamente como sua sogra, que ela nunca havia conhecido. Ela tinha um controle perfeito das coisas, diziam. Sobrou um pouco da última vez, Tony acenou com a mão. Entrei nas estufas, não há muito o que tirar de lá? São caixas de plástico. Disse Christie, e seu marido sorriu. Afinal de contas, ele tinha a sorte de ter uma esposa, e com uma mulher tão econômica e cheia de recursos, eles certamente construiriam uma casa para o filho. Os dois se esforçaram para prender a velha motocicleta ao trator, a roda dianteira de Tony estava presa com segurança ao chassi e a roda traseira estava no chão. Depois, os dois subiram na cabine e foram para casa. É claro que foi apenas uma viagem de 10 minutos, mas Christie achou muito bom passar um pouco mais de tempo com sua alma gêmea. Ouça, Christie, disse ele, segurando a mão dela. De manhã, terei arrumado tudo para você. Ele dormirá aqui e seguirá seu caminho pela manhã. Ele não passa de um incômodo nesta casa. Ele me fez vir do interior. Não se preocupe, Tony, disse sua esposa gentilmente. Não leve isso tão a ferro e fogo. É claro que sua mãe sente falta do filho. E ela não é uma mulher ruim. Mas ela gosta demais da ordem. Ela gostava muito de seu marido. E assim que eles se aproximavam, seu coração se enchia imediatamente de calor, ternura e um sentimento de felicidade. Com esse sentimento sobrenatural, eles se viram instantaneamente no pátio de sua casa. Eles desatrelaram a motocicleta do trator e a levaram para a garagem, onde Tony a arrumou perfeitamente. A garagem também havia sido dada a ele, junto com todo o dote, mas o homem havia aperfeiçoado o local de trabalho. Agora havia luz por toda parte, bancadas de trabalho arrumadas e cada detalhe sabia seu lugar. A senhora olhou para o reino de porcas e parafusos e decidiu não incomodar o marido. Em 1 minuto, ela estava no feno. Depois do tempo que passou com o marido, ela se sentiu muito bem e até teve vontade de cantar. Christie pensou que, com a sogra, ela só precisava conversar adequadamente para discutir e explicar tudo. E ela certamente iria concordar, porque Verônica é uma mulher inteligente e educada. Havia um silêncio suspeito na casa. E um cheiro estranho, como se alguém estivesse esfregando e limpando o chão diligentemente. E quando Christie entrou em seu quarto favorito, o que ela viu a deixou literalmente sem palavras. Seus pais, ambos falecidos prematuramente, haviam incutido bom gosto na jovem. A casa deles não se parecia com uma casa urbana, mas sim com um chalé ou uma casa de campo. O banheiro e o lavabo ficavam em um anexo separado. Havia também água quente na cozinha, onde sua mãe havia feito um conjunto muito bonito. E a própria Christie gostava de assistir a alguns vídeos de moda na internet e fazer suas próprias joias, ou comprá-las. O quarto era um ponto de orgulho. Se Christie tivesse dinheiro para um designer, ela jamais o daria a ele. Por isso, ela encontrou belas fotos na internet e as reproduziu na íntegra. Seus pais haviam deixado para trás uma cama, que, segundo a lenda, era uma cama tchecoslovaca, e um teto uniforme, branco como a neve, que seu pai havia feito pouco antes de morrer. Juntamente com seu marido, eles cobriram as paredes com gesso cartonado, escondendo a fiação elétrica, as tomadas e os interruptores. Eles as nivelaram o máximo que puderam. Com suas próprias mãos, em várias camadas, Christie calafetou essas placas com carinho e depois colou cuidadosamente o papel de parede rosa claro. E sobre eles ela deixou sua imaginação correr solta. Ela desenhou enfeites e flores. Quando seu filho tinha 3 anos de idade, eles fizeram stencils de animais. As 2 janelas eram decoradas com enormes peitoris de carvalho. Ao lado da cama havia 2 lâmpadas adoradas, pelo menos para ela, que eram acesas à noite. Aos poucos, o quarto foi sendo preenchido com móveis bonitos e modernos.
A cereja do bolo era o grande aparelho de TV que Tony havia pendurado na parede atrás de alguns cálculos simples. Como era bom para eles relaxarem nesse ninho aconchegante. Mamãe, estamos brincando de construtores! Exclamou Max. Logo estaremos colocando azulejos. É ótimo, não é? Quando Christie entrou no quarto, olhou com lágrimas nos olhos o que restava de sua decoração favorita. Sua sogra havia removido o que restava do papel de parede com uma faca velha e cega. Em alguns lugares, ela tinha ido longe demais e feito buracos na parede de gesso. Como Verônica não era autossuficiente, era difícil para ela alcançar o teto, mesmo com a ajuda de um banco e uma cadeira colocados sobre ele. Ela teve que pular com a própria faca. O resultado foram arranhões e danos ao teto branco como a neve criado por seu pai, que havia sido tão cuidadosamente protegido contra danos durante a reforma. Ao mover a construção, minha sogra conseguiu arrancar o peitoril da janela de carvalho. Ela não havia se dado conta de cobrir a televisão, e agora havia manchas brancas na superfície. Verônica quebrou uma das lâmpadas perto da cama. E, para não dar nas vistas, ela removeu as duas lâmpadas e as colocou embaixo da cama. Christie sentiu-se tonta, como se fosse desmaiar. Eu me perguntei, para que você precisa desse papel de parede rosa? Para que você precisa dos enfeites, disse a sogra, ainda brandindo a faca sem corte. Pálida de alguma forma, preguiçosa? Como ela conseguiu fazer isso em um quarto como esse? Com o perdão de Deus, Max conseguiu. Não é de se admirar que nada mais funcione. Está tudo bem. Já encomendei papel de parede de verdade, laranja brilhante e vermelho como o nascer do sol. Assim, você estará sempre pronta para o parto, a defesa e a concepção. Christie olhou silenciosamente para as paredes despojadas e o piso de madeira manchado de cola. O papel de parede antigo devia ser inflexível, por isso Verônica decidiu molhá-lo. É claro que ela não havia pensado em cobrir o piso. Ela só podia imaginar quanto tempo levaria para arrumar o quarto depois desse o conserto. Mas é um papel caro. Christie estava indignada. Nós os encomendamos da Itália depois do casamento. O que é mais caro para você, o contraste, eu ou alguma Itália? Continuou a sogra. Portanto, ninguém vai nascer assim da Itália. E eu, isso é, bem, papel de parede de verdade encomendado da China. Então eu olho para cima e penso, o que é esse teto lisonjeiro? Há painéis bons e humanos. Eu também os encomendei. O Tony vai instalá-los, colocaremos rodapés ao redor do perímetro e será como um teto humano. Painéis? Gritou a jovem. Nunca em minha vida. Por que isso? A sogra inchou as bochechas. Você sabe como é fácil limpar os painéis? Você coloca um pano úmido no esfregão, passa algumas vezes e fica como novo. A quem eu digo? Você mesma já limpou o teto? A sogra e a nora se entreolharam. Verônica estava segurando a faca velha e cega com força na mão, como se fosse usá-la sozinha para atacar um urso. Christie estava calculando quantos anos de prisão poderia pegar por homicídio passional. E como fazer com que parecesse mais convincente. Enquanto isso, Tony, depois de diagnosticar a motocicleta, chegou às conclusões mais decepcionantes. Descobriu-se que a velha moto com um motor de troféu é mais fácil de ser descartada do que tentar colocá-la de volta em funcionamento. Depois de anotar as peças de reposição em um pedaço de jornal, ele foi para o quarto. Lá, em paz e tranquilidade, com a bunda apetitosa da esposa no colo, procuraria peças mais baratas na internet. Mas assim que ele cruzou a porta do quarto. Santa Mãe, sussurrou Tony, olhando para as ruínas remanescentes do ninho de sua família, e cruzou os braços. Que diabos está acontecendo? Remonte, disse Verônica entre sílabas. Reparo. Algo que você deveria ter feito há muito tempo, em vez de esperar que a velha senhora viesse e deixasse tudo bonito. Você não conhece os costumes? Se você não pode trazer um bebê ao mundo por muito tempo, do que você precisa? Repara os pontos, mas Tony parecia ter perdido a capacidade de falar. Ele se aproximou do peitoril da janela de carvalho que, com tanto carinho, havia colocado em seu devido lugar há alguns anos, sem um único prego.
Como sua mãe havia conseguido fazer isso? É impossível, pensou o homem. Um homem não pode fazer algo assim além de suas forças. Já encomendei o papel de parede, continuou Verônica, como se não tivesse notado o estado do filho e da esposa. E os painéis são lindos. Richard deve estar aqui amanhã de manhã. Amanhã de manhã? Perguntou Tony com raiva. E onde você sugere que passemos a noite? Onde? Verônica ficou surpresa. Você quer dizer, no feno. Lá faz frio à noite, então você é um cara durão. E Christie não é uma garota orgulhosa, ela pode passar algumas noites no celeiro. Eu mesmo já vi isso. Ela tem uma cama velha lá dentro para uma pessoa. Tony ficou paralisado, tentando encontrar as palavras. Ele sentiu raiva e vergonha, pois era sua mãe que havia invadido sua casa e tentado impor suas próprias regras. E que machado para moer! O mais importante é que, depois do casamento, ele não pediu ajuda a ela. Ela ficou ofendida por ele ter pedido a futura esposa em casamento sem o consentimento dela, ou seja, sem a sua bênção. Então eles, jovens e inexperientes, tiveram muitos problemas com o conserto. E agora, depois de tantos anos, ela está pronta para fazer tudo sozinha, e até mesmo sem ajuda externa. Cerca de 30 minutos. Como ela conseguiu estragá-la tão rapidamente? Nem mesmo em uma semana é possível consertá-la. E os tomates e os pepinos já precisam ser retirados. Os clientes chegarão em breve. Mamãe, me escute. Tony começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Ouça o que eu vou lhe dizer. Não, escute você agora, Verônica o interrompeu. Se você não consegue fazer nada sozinho, deve pedir ajuda aos mais velhos. Os mais velhos. Quem é seu ancião? Eu o criei, não foi? Você é um homem bonito, o primeiro da aldeia, todas as garotas o perseguem. Você acha que alguém me ajudou? Ninguém o ajudou, eu fiz tudo sozinho, com essas duas mãos. Vou tirar o Max de você e criá-lo eu mesma se você for tão incapaz. Christie parecia que estava prestes a explodir. Tony nunca tinha visto sua esposa tão vermelha e furiosa em sua vida. Provavelmente, só agora estava se dando conta de que o papel de parede que haviam arrancado das paredes era irrecuperável. Ele queria tranquilizar a esposa e prometer que eles consertariam tudo, que restaurariam tudo. Mas a porta do quarto se abriu novamente e seu filho entrou correndo. Mamãe, papai, vovó. Max gritou alegremente. Temos companhia. Richard está aqui. Ele é muito rápido, sorriu a sogra. Eu estava esperando por ele. Mas ele acabou de chegar. Ela pegou a primeira toalha da prateleira e limpou as mãos, sujas de cola. Também limpou debaixo das unhas, só para se sentir bem. Christie ficou verde de raiva. Era uma toalha que ela e sua mãe haviam bordado anos atrás. Desde então, ela havia se tornado uma espécie de talismã, especialmente depois da morte de sua mãe. O que está fazendo? Gritou a mulher, mas a sogra nem percebeu a exclamação. Tem água na cozinha, tem água no banheiro. Verônica saiu e olhou infeliz para a carruagem de Richard. Sim, é pequena. Seu pedido de papel de parede e revestimentos deveria ser trazido em um caminhão Gazelle. Ele não poderia pelo menos ter trazido papel de parede, alguns tubos e cola? Devemos começar enquanto todos estão aqui. É melhor eu ensinar o Max a trabalhar. Ele está crescendo e se tornando um vagabundo. Mas a expressão no rosto do mensageiro a deixou intrigada. Richard, o velho camarada da aldeia, estava preocupado com alguma coisa. Ele estava terminando seu cigarro e, ao tentar tirar toda a fumaça, poderia muito bem ter engolido a bituca. Ele olhou preocupado para a mulher e começou a torcer as mãos. Problemas, Verônica. Disse Richard. Você. A polícia do distrito está procurando por você. Ora, problemas, a mulher acenou com a mão. Não sei quem está me procurando. Ele quer prendê-la, Verônica, disse Richard.
prender você e levá-la ao promotor público. A vida de um promotor público é boa, especialmente nos dias de verão. Se você quiser ir pescar, se quiser dar um passeio no bosque, e se não quiser, pode ter uma reunião. Enquanto todos os seus colegas de trabalho estavam brigando entre si, Sam se sentia bem no meio do nada. O que poderia ser criminoso nisso? Sarah, disse o promotor, apertando o botão de chamada da secretária. Sim, sim, respondeu uma bela voz. Ninguém pode me ver depois do almoço, ordenou o funcionário. Todas as perguntas para os delegados. E eu tenho muitos relatórios para trabalhar. Entendido, Sam, respondeu a secretária. A menos que você saiba quem é, acrescentou o promotor. Bem, vamos torcer para que não chegue a esse ponto. É claro que todo tipo de coisa pode acontecer nessa área. Há brigas, esfaqueamentos e até assassinatos. Mas essas são, como dizem, exceções às regras. Aqui as pessoas vivem tranquilamente, bebem com moderação, honram e respeitam a lei. É por isso que Sam se sentiu tão em casa aqui. O pior crime entre os plebeus é roubar um leitão, ou alguém que rouba um esgoto para raspá-lo. O escritório do promotor não era mal equipado com material e equipamento técnico. Eles prestaram um bom serviço com a Toyota, com maior capacidade de cruzar o país. Eles consertaram os escritórios. Portanto, agora há paz e tranquilidade, prazer, e não trabalho. E também a honra e o respeito dos residentes locais. Além disso, até mesmo o salário de seu promotor poderia competir com a renda dos concorrentes da capital. Mas lá eles têm que despesas, que tentações. É como aqui, no meio do nada. Ele comprou ovos de Glafira, 3 dúzias por 100 rublos. A carne de porco era fornecida por Fumi e tanto o lombo quanto a carne picada custavam centavos. Damian cuidava do mel e Procop da caça. Durante os 10 anos em que ele chefiou o escritório da promotoria distrital, o papel de cada morador local tornou-se cada vez mais específico. Mas não, ele encontrou uma mulher idosa que estava entediada na aposentadoria e começou a aterrorizá-lo com suas cartas e apelos, e tudo bem se ela só escrevesse para ele. Uma vez ela foi até o topo. Eles lhe enviaram, Sam, uma delegação inteira. Durante 3 dias, ele os alimentou e deu água, levou-os para pescar e mostrou-lhes lugares bonitos no território sob seu controle. Eles sorriram para ele, apertaram sua mão. Disseram que fazia muito tempo que não passavam férias tão boas, tão cordiais e agradáveis. E então, uma semana depois, enviaram-lhe uma carta mordaz. Deixaram o distrito inteiro sem bônus. Ele já havia tentado tratar essa mulher idosa de várias maneiras, mal e bem, elogios e sustos, tudo sem sucesso. Que mulher velha! Exclamou Sam em seu íntimo, ao ler outra reclamação. E tudo bem, ela me escreveu, ela poderia ter me escrito novamente. A avó ativa exigia um encontro pessoal quase toda semana. É claro que a idade de Sam não era nem mesmo comparável à de um cliente regular. Mas às vezes eu tinha a impressão de que a mulher literalmente consumia sua vitalidade. Mais nada, ele agora sabia exatamente como encontrar uma solução para essa mulher. Christie se lembrou do conflito de 2 anos atrás e se arrependeu de ter desistido tão rapidamente. Naquele verão, Verônica decidiu batizar Max. Não havia igreja em seu vilarejo, a mais próxima ficava a 50 quilômetros de distância. E havia uma pandemia no pátio, então eles se recusaram a batizá-lo sob um pretexto plausível. Então, a odiada sogra fingiu que estava morrendo, e seu último desejo era colocar uma cruz em seu neto. Assim, ela e o marido, pegando emprestado o micro-ônibus de um vizinho, organizaram a cerimônia às pressas. Eles reuniram os convidados, arrumaram a mesa e prepararam o dinheiro para a igreja. Até mesmo o bispo lamentou que os padrões mundanos no setor de saúde precisavam ser atendidos. Max foi batizado com sucesso, e Verônica mudou de ideia sobre a morte. Mas agora ela falava de uma carreira espiritual para seu neto. Vejam que voz ele tem, cantando. Disse a sogra. Esse é o tipo de bispo que vocês ouvirão. Ou como uma vez, no início da vida de casados, eles decidiram fazer um gesto para Verônica e parabenizá-la no dia 8 de março. Preparamos um luxuoso buquê de flores,
como presente, um conjunto de pratos caros. Naquele dia, Christie mostrou suas habilidades culinárias e fez um bolo enorme. Às 3 horas da tarde, ela finalmente chegou à casa da minha sogra. Tudo isso está muito bem, é claro, mas, disse Verônica. O que há de errado com você? Disse Christie, surpresa. Você deveria ter me parabenizado pela manhã. Interrompeu a sogra. E você só chegou à tarde. E eu não preciso disso. Sou um homem velho e doente que precisa de paz. Dito isso, a sogra pegou o bolo, as flores e uma caixa enorme de pratos e se escondeu em sua casa. Não importava o quanto Tony batesse na porta, não importava o quanto ele corasse, sua mãe nunca o deixava entrar. Christie e Tony foram embora sem nem mesmo tomar chá, e Verônica nem sequer se desculpou por seu ato. Bem, Richard, disse Tony, o primeiro a reunir seus pensamentos. Obrigado, como eles dizem, por passar por aqui. Mas o homem não estava indo embora. Ele olhou ao redor da empresa de uma forma estranha e ligeiramente insinuante, dando passos ridículos. Olhou para o belo conjunto de cozinha, ou para o teto, mas não foi embora. A sogra escondeu os olhos, e Christie percebeu que ela estava escondendo algo novamente. Vamos, Richard, repetiu Tony. Você é um homem ocupado e não vamos prendê-lo. Ou devo oferecer-lhe chá para o caminho? Desculpe-me por ser tão inóspito. Não é sobre o chá, disse Richard rapidamente e continuou a olhar para Verônica. Do que se trata? Perguntou Tony. Eu gostaria de um adiantamento, grunhiu o homem. Para materiais de construção. Sua mãe me pediu uma folha inteira no outro dia. Há papel de parede, cola, painéis e para esses, bem, você tem que adicionar cantos e perfis. Em resumo, 20 itens. Dê a ele, Verônica acenou com a mão com indiferença. Dar o que a ele? Perguntou o proprietário, sem disfarçar sua irritação. Estamos no início do verão, mãe, todo o dinheiro está lá, investido no trator e nas plantações. Você viu os barris no celeiro? Esse é o diesel que comprei para não ficar sem combustível no meio da temporada. E não há estoque? Perguntou a sogra despreocupadamente, ignorando as palavras do filho. Do que está falando, mãe? Sibilou Tony. Ele odiava quando alguém tentava fazer com que ele parecesse pobre ou mesquinho. O verão estava a todo vapor, tudo estava em circulação. Que dinheiro, que estoque! Eu o encontrei enquanto estava reformando a casa, disse Verônica inocentemente. Como assim, um estoque? Um capital inteiro. Eu gostaria de usá-lo para alguma causa piedosa. Foi a vez de Christie ferver. Ela não só havia invadido a casa de outra pessoa para fazer suas próprias coisas, como também havia encontrado as economias de sua vida. E ela correu para contar à primeira pessoa que viu. Richard, assistindo a essa cena, desejou ter penhorado seu próprio dinheiro para comprar materiais de construção. Não é um esconderijo, disse a proprietária em voz alta. É o dinheiro do Max. Ele vai crescer e já estamos economizando para sua educação. E se você, Verônica, não consegue guardar segredos, então deve nos contar imediatamente. A propósito, eu nunca vi esse homem antes em minha vida. Bem, eu vou fazer o quê? Disse Richard, mas foi imediatamente agarrado pelo ombro e colocado em uma cadeira por Tony. Não vá a lugar nenhum até que esteja pronto. Exigiu ele. Mamãe, quanto custam esses materiais de construção? Sim, centavos, você quer dizer, acenou a sogra. 92.000 rublos. 92. Exclamou Christie. 102, corrigiu Richard. Isso com o desconto. E eu não conto o combustível, é tudo drenado de qualquer maneira, e Tony ficou em silêncio. Ele olhava fixamente para a esposa, e ela facilmente decifrou a mensagem. Pague. Ele era um bom homem, mas dependia muito da opinião dos outros. Se alguém na cidade tivesse a indiscrição de dizer que suas calças não serviam, ele imediatamente corria para comprar outras. Christie tinha uma postura muito mais firme em relação à vida.
Então, ela olhou para o marido e depois disse a Richard: "E não temos esse dinheiro. Nem eu nem meu marido pedimos os materiais de construção. Se minha querida sogra quiser pagar, pelo amor de Deus, não darei meus ossos aqui. Mas eu mesma não darei um centavo. E meu marido também não. Volte para sua aldeia e leve a Verônica com você." Richard olhou para seu vizinho com perplexidade. Ele esperava ganhar uma quantia decente de dinheiro, de acordo com seus padrões, com essa tarefa, mas acabou descobrindo que estava apenas causando problemas desnecessários. "Então é isso, Verônica", disse Richard. "Não, está tudo bem. Vou cancelar o pedido, não é como matar um porco. O papel de parede voltará para o depósito, assim como os painéis." "Que absurdo! Ok, vejo você mais tarde." Ao dizer isso, ele viu que Tony estava distraído, então saiu pela porta. Entrou no carro, ligou-o na quinta ou sexta tentativa e saiu. Houve um silêncio tenso na casa após a notícia de Richard. No meio da comoção, eles até se esqueceram de perguntar a ele por que a polícia queria tanto ver a mulher. "Mamãe, por que o promotor está procurando por você?" perguntou Tony. "Oh, filho, há um caso importante que sua mãe teve a indiscrição de iniciar?" A mulher se espreguiçou, desculpando-se, e Christie estava pronta para ouvir outra história fantástica. Para começar, Max foi expulso de casa com um pretexto plausível. Felizmente, ele tinha sua própria ocupação em casa, coletar ovos de galinha. Ele era um garoto ágil e habilidoso e, por isso, colocava todos os ovos em uma cesta com muito cuidado. Além disso, Max não se esqueceu da higiene pessoal e não precisou implorar para lavar as mãos depois. Os adultos se sentaram à mesa grande e começaram a discutir a situação. "Eu estava no lugar errado, na hora errada", disse Verônica dramaticamente, esticando as palavras. "Às vezes, meus filhos, acontece de vocês cruzarem o caminho de uma fera bem grande. E então esperem problemas. Esperem uma emboscada." "O que isso significa?" Christie me perguntou com aspereza. "Não precisa me citar aqueles seus programas da hora do julgamento, uma hora lá. Certa vez, notei uma luz acesa na casa de Glafira à tarde da noite", disse minha sogra. "Era estranho, porque ela mesma tinha ido para a casa dos parentes e só ficou a netinha em casa, então." "Garotinha?" perguntou Tony novamente. "Nós estudamos juntos na escola, não é?" "Sim", eu disse que ela era pequena, sua sogra assentiu. 25 anos, não mais." Fiquei imaginando com quem essa garotinha estava se divertindo. Fui até a janela. E então? Aproximei-me sem ser visto e vi a promotora em seu sofá. Ufa! Christie não aguentava mais. Um promotor. Ele não pode ter vida própria? Ele já é um homem bonito e casado. Verônica ficou indignada. Ele deveria ter ido para casa. Então, deixe-o ir, a proprietária acenou com a mão. Ela nem sequer sabia como era o promotor ou qual era o nome dele. E eu não conseguia nem imaginar que o funcionário tivesse sua própria família. E desde então tenho notado como ele olha para mim. Verônica terminou em um sussurro. Ele me olha com ódio. Houve silêncio na mesa. Tony olhou para a mãe com incredulidade. E Christie imediatamente pensou que a sogra estava traindo. Ela havia estudado bem demais aquela mulher enganadora nos últimos anos. Será que tudo era diferente e que o promotor não estava realmente naquela casa malfadada, e que Verônica estava espalhando boatos? Então era fácil ver do que o homem de uniforme azul não gostava. A questão é a seguinte, Verônica, disse Christie em sua legítima capacidade de anfitriã. O promotor, é claro, é um homem respeitável. Mas nem mesmo ele tem coragem de processá-lo por uma situação como essa, de envolver a polícia distrital. Por que você está sentado aí, Tony? Olhe para você. Gritou a sogra de repente. Que mulher você tem? Então o adultério é ou essa situação? Você deveria estar gritando isso em cada esquina. Trair não é nada demais, é uma questão de importância nacional. E você gritou? Perguntou Christie, ignorando as palavras ofensivas. Eu gritei.
Perguntou a sogra novamente. Não. É a primeira vez que conto a você. É um assunto particular, afinal de contas. A menos que diga respeito à minha família, é claro. Você tem mais algum pecado? Disse a senhora com severidade. Ela estava começando a gostar de seu papel. Agora que Verônica estava pedindo tudo sozinha, ela viraria o rosto de cabeça para baixo. Quais são os pecados? A sogra acenou com a mão. Digamos que ela tenha roubado. Não centenas de litros, mas só para ela, 40 ou 50 litros. Nunca fui pego com minha mão. À noite, eu colhia batatas e cenouras para o meu vizinho. Você viu os azulejos na calçada ao redor da minha casa? Eles levaram para a administração local para terminar. Então você o tirou de lá? Tony ficou surpreso. 40 metros. Bem, estou em um carrinho de mão, devagar, disse Verônica. O prazo de prescrição já se esgotou, foi há 5 anos. Então a sogra começou a contar suas aventuras, e os olhos do filho se arregalaram. Ele não sabia nada sobre a mãe. O que mais o impressionou foi a história das inscrições na casa de pedra. Eles haviam construído uma pequena casa no final da rua, conectada ao gás comum. Alguém sugeriu que seria uma boa ideia reembolsar os moradores por parte dos custos, mas eles se recusaram. À noite, um estranho pintou a cara cerca de blocos de pedra e a parede da casa com palavras obscenas. A polícia agiu, mas o culpado nunca foi encontrado. E, por acaso, ele está sentado aqui à mesa. E foi ela que me ensinou, quando criança, a ser honesto e correto. Pensou Tony. E todo esse tempo ela mesma estava fazendo pequenas coisas para infringir a lei. Que mãe! Não vou morar na mesma casa que um criminoso, disse Christie. Nós seremos parceiros no crime e Max ficará sozinho. E você já me transformou em uma criminosa, não é? A sogra agarrou seu coração. Não é a mim que o inspetor distrital está procurando. Então, você sai, agora mesmo, exigiu a amante de Verônica, e eu tenho que falar com meu marido. O que é isso, segredos? Sogra indignada. Não pode haver segredos em minha família. Fora, mamãe, disse Tony, e Verônica estava oficialmente em desvantagem numérica pela primeira vez. Bem, se lhe pediram, você deve respeitar isso. Afinal de contas, não foi Richard quem me convidou, foi Christie, minha esposa. Ela baixou os ombros e se afastou, enxugando as lágrimas. Ele teria gostado de fazer outro alvoroço, mas não estava com vontade de fazê-lo depois do exercício com o papel de parede. Ela, no entanto, não contou toda a verdade sobre suas façanhas. Mas a idosa tinha certeza de que algumas de suas travessuras mais ousadas não deveriam ser contadas. E ninguém jamais saberia. Como assim, não sabemos nada sobre sua mãe? Acontece que sabemos, concordou Tony. Eu não sabia o que ela faz quando ninguém a vê. Mas não podemos entregá-la ao promotor, não é? Então, agora sua mãe vai morar aqui o tempo todo? A proprietária continuou. Ela vai mudar o que quiser enquanto a escondermos? Ou ela vai gastar nosso estoque? E nós nem saberemos disso. Christie, meu amor, disse Tony, abraçando sua esposa. Tenha um pouco de paciência. Vou esconder o estoque na garagem para que ninguém o encontre. Um pouco. Por quanto tempo? Perguntou a jovem. Se a polícia estiver procurando por ele, pode demorar muito. Precisamos descobrir exatamente o que ela fez. Tony acenou com a mão. É a minha mãe. O que ela pode ter feito de tão ruim? Só para você saber, houve uma batida forte na porta. Obviamente, um estranho. Eles não fazem isso na aldeia. Se você quer um homem, grite como se quisesse acordar um homem morto. E se isso não funcionar, grite 2 vezes mais alto. Se eles estão batendo com tanta força, devem ser alienígenas. Talvez estejam procurando um segundo medidor de energia elétrica, talvez estejam procurando álcool ilegal. Mas quando Christie correu para o pátio e viu o hóspede atrás do portão, ficou imediatamente claro para ela quem eles estavam procurando.
Verônica, sentada no banco do balneário, sufocou as lágrimas. Era assim que sua vida tinha sido. Agora não seria ela restaurar a ordem, mas seria chamada à ordem. Você não pode fazer barulho, não pode mudar o papel de parede, não pode acrescentar ervilhas à sopa. Não está certo, não está certo. Quando ouviu a batida na porta, ela subiu no banco e olhou atentamente pela janela. Atrás do portão, literalmente a 10 metros de distância dela, estava um policial de uniforme. O policiamento rural é uma arte à parte. Todos os policiais mais ou menos diligentes partem rapidamente para as grandes cidades. Lá eles constroem apartamentos e se casam com mulheres locais. Assim, seus filhos esquecem como é viver com galos, cavar batatas e fritar manteiga em uma panela. E somente aqueles que não podem ou não querem ficam nas aldeias. Archie pertencia ao terceiro pequeno grupo, ele adorava a aldeia. Aqui ele podia dirigir um Niva 4x4 e dar a impressão de um guarda florestal durão. No entanto, ele se movia de acordo com todas as regras da ciência da busca. Ele deixou o carro nos arredores do vilarejo. Antes de se aproximar do portão, ele percorreu o perímetro do terreno. Parecia haver pessoas na casa. Mas como Archie era o policial do vilarejo, ele estava um pouco distraído. E não viu a mulher que estava procurando. "Olá, senhora", disse o jovem inspetor distrital. "Peço desculpas pela visita sem aviso prévio, pois estamos procurando uma pessoa. E recebi ordens para vir sem avisar." "Quem vocês estão procurando?" Christie ficou surpresa. "Só tenho meu marido e meu filho em casa." "E a casa, é claro." "E estamos procurando sua sogra." Por incrível que pareça, o policial suspirou, depois olhou atentamente para a bela anfitriã. "Há quanto tempo você a vê?" Dois lobos começaram a brigar dentro de Christie. Um deles exigia que a odiada Verônica fosse entregue ao policial agora mesmo. E o outro estava apontando, com razão, que depois de um passo como esse, a vida familiar poderia se desintegrar. Além disso, não havia como saber o que ela contaria à polícia e o que eles fariam com ela por isso. Não havia necessidade de desistir às pressas. "Verônica?" perguntou Christie e bocejou. "Eu a vejo com frequência, camarada inspetor, com frequência? Até mais do que eu gostaria." "Bem, para ser mais específico", esclareceu o policial. "Você a vê agora?" "Agora não", ele deu de ombros. "Desculpe, não tenho tempo para falar com você. Tenho uma fazenda, galinhas, porcos, marido", e Christie se virou e caminhou em direção à casa. Mas ela mal tinha dado 5 passos quando ouviu uma tosse tácita atrás dela. Ela se virou. "Peço desculpas", disse pacientemente o oficial do distrito. "Mas vou dar uma olhada nisso. Ao mesmo tempo, descobriremos se sua fazenda está em conformidade com a política estadual e na área de combate ao álcool para aluguel. O senhor não se importa, pois não? Você não vai atrapalhar o trabalho do servidor público, vai?" A anfitriã sorriu amplamente. Seria necessário um pelotão de homens tão bons para descobrir onde estavam escondidos os dispositivos para a fabricação de álcool ilegal. Tony não bebia nada, e ela mesma só podia tomar um drink por ocasião de uma grande comemoração. "Vá em frente", ela acenou com a mão. "Mas minha casa é suja e bagunçada." "Estamos acostumados com isso", respondeu Archie. Ele tirou o boné e entrou na casa. Ele raramente ia a essa cidade, porque as pessoas eram muito calmas. Mas ele sempre quis visitar esse chalé. Alguém havia lhe dito que ela era toda interna. Havia um banheiro externo, um banheiro e até uma chaleira para lavar as mãos. Ele estalou a língua diante de tanto luxo. "Não há sogra aqui", encolheu os ombros Christie. "Estou vendo", assentiu o policial. "É que eu gosto muito disso. Tenho tudo à moda antiga. Uma banheira, um banheiro. Mas o seu é lindo. No verão, é claro, é uma desvantagem. Mas no inverno, quando está congelando lá fora", e Christie sentiu que estava ficando doente. Criada por seus pais, ela preferia não discutir esses assuntos com estranhos.
E o policial, ao que parecia, poderia lhe dar um sermão sobre o guarda-roupa. Felizmente, o policial percebeu a tensão e parou de falar. "Olá, senhor", disse o policial quando viu Tony. "Olá, Archie", acenou com a cabeça o homem. Eles se conheceram em uma pescaria juntos. "Estou procurando sua mãe", disse o policial. "O quê?", perguntou Tony, fingindo que não tinha ouvido. "Sua mãe", eu disse. Repetiu Archie. "Maldita mãe, hein? Você viu onde ela está?" "Bem, em casa", e respondeu o proprietário. "Onde mais ela poderia estar?" Perplexo, ele encolheu os ombros. "E então dizem que ela foi embora. E ela não foi encontrada em lugar nenhum. E eu examinei tudo cuidadosamente. Até o guarda-roupa. Oh, ele vai ser consertado? Isso é bom, isso é bom." Consertar é uma coisa nobre a se fazer. Com o estômago revirando, Christie foi para fora. Em meio à agitação, ela havia se esquecido de alimentar as galinhas e os porcos. Ela teve que ir ao celeiro para pegar uma mistura de ração e diluí-la em água. Seu marido estava com o policial o tempo todo. Eles continuaram discutindo acaloradamente e saíram. "O que eu não faço é comer o óleo", disse o policial. "O quê? E olha as tampas", disse Tony, incrédulo. "As tampas vêm primeiro." "Tanto os plugs quanto as tampas", disse o policial. "É tão simples quanto um bloco de construção." Mas, e de repente, ele fez uma pausa. Ele começou a olhar do dono da casa para a patroa. Do proprietário para a patroa. Christie engoliu nervosamente. Será que ela havia notado algo? E o que eles poderiam ter deixado passar? Ele diz que não tem a Verônica. Archie se esticou. "O que é isso?", sua mão apontou triunfante para a garagem. Tony já havia começado a dissecar a velha bicicleta para trazê-la de volta à vida. Mas a velha bicicleta o era muito visível. Todos os vilarejos vizinhos deviam saber quem estava dirigindo essa peça de museu. "Isso?", perguntou o proprietário da casa. "Bem, é uma motocicleta." "Por quê?", o policial entrou sem perguntar, levantou o selim, onde o criador da esquisitice havia colocado uma espécie de porta-luvas. Ele encontrou um certificado técnico com o nome de Verônica escrito nele. E algumas marcas feitas por sua mão. "É isso", disse o policial, triunfante. "É o cavalo de ferro dela." "Você acha que eu não vou reconhecê-lo?" "Eu não o reconheço." "Ela me deu a bicicleta", disse Tony despreocupadamente, bocejando. "É velha, ela não pode manejá-la. E se você a quiser, eu a darei a você por um preço justo." "Você vai me dar?" O policial estava entusiasmado. Ele estava olhando para a moto há muito tempo. Ele colocou a pasta na bancada de trabalho e começou a examinar essa maravilha de maquinário. Muitas peças nativas haviam sido substituídas por peças importadas ou feitas em casa. No entanto, isso não o assustava. O policial gostava de brincar com máquinas. "Ah, que máquina!" Ele lambeu os lábios e disse. "Eu gostaria de ir pescar em uma máquina dessas. Ou procurar cogumelos." Que maravilha!" Então o policial começou a ligar a motocicleta. Mas nem pensar. Era necessário todo um ritual de desparafusar e limpar as velas de ignição, sugar o combustível. Christie e Tony literalmente congelaram, observando essa atividade. De repente. "Cara, você está procurando a minha avó?" "E eu sei onde a vovó está." Todos na garagem ouviram uma voz fina. Max foi completamente esquecido. Apesar do comportamento, Tony, no coração de sua mãe, e se Deus lhe desse um temperamento ruim? Não era fácil para uma mulher criar 2 filhos sozinha, ela não desejaria isso a um inimigo. Tony também amava sua esposa, mas de uma forma diferente. Ele era feliz com ela, e ela lhe deu um filho. Mas, para sua mãe, o amor é cego, completamente irracional. Portanto, quando ela veio prender a polícia distrital, ele imediatamente percebeu, então ele simplesmente não vai ceder.
Se ela tivesse que cometer um crime por causa de sua mãe, ela o faria, e todos entenderiam. Quando o policial excessivamente zeloso viu a bicicleta, Tony imediatamente percebeu que tinha que oferecê-la. Mesmo que ele percorresse 100 quilômetros, ele a entregaria de qualquer forma. E tudo estava indo bem, até que Max se manifestou. Ele deve ter visto sua avó se escondendo. Ele achou que era um jogo. Foi quando Tony decidiu que um policial não sairia de casa com sua mãe. Então, ele colocou uma chave de fenda elétrica com uma lâmina longa e afiada em sua manga. Max, é melhor você ir brincar com seus brinquedos. O chefe da família resmungou infeliz, mas o policial o interrompeu imediatamente. Não precisa fazer isso, disse Archie. Por que você não me disse que tinha um filho tão brilhante? Você vai contar tudo para o policial, não vai, garoto? O policial literalmente se sentou. Lentamente, de forma solene, ele se aproximou do garoto. Ele olhou para os olhos claros do garoto. Ele estendeu a mão, mas Max não entendeu o gesto educado. Olá, garoto, disse Archie. Veja, aí está o policial em ação. Como o tio Anthony. Você já leu o tio Anthony? Não, o garoto balançou a cabeça. Tio, o que é um policial? Achei que você fosse um policial. Como o Robocar Polly. O inspetor de polícia riu. Ele não sabia nada sobre esse personagem, mas percebeu que as crianças modernas crescem em uma realidade completamente diferente. O inspetor tirou do bolso um crachá que havia recebido em uma reunião comum e o colocou na camisa do menino. O menino floresceu. Obrigado, tio, sorriu Max. Veja, agora você também tem um distintivo, respondeu o policial. Bem, conte-me sobre isso. Tony engoliu nervosamente. Ele olhou para o filho e fez alguns movimentos faciais com as sobrancelhas e a boca. O policial não podia vê-lo porque estava de costas para o dono da casa. E se ele soubesse o que estava em sua mão, teria desconfiado. Pai, você está doente? Perguntou o garoto com medo, olhando para o rosto do pai. Não, não, filho, respondeu Tony. Eu estou bem. É que eu me pergunto, como você pode saber onde a vovó está? Como eu poderia saber? O menino ficou surpreso. Eu já tenho 6 anos. Não posso saber essas coisas? Sim, sim, interrompeu o pai do policial do distrito. Às vezes, as crianças sabem mais do que os adultos. E elas compartilham informações com mais disposição. Vamos, diga-me onde está sua avó. Protesto. Christy gritou para mim. Ele é uma criança e você não tem o direito de questioná-lo. Não estou interrogando ele, estou interrogando o policial. Ele veio até mim e disse, eu vou lhe dizer onde está a vovó. Não vou, garoto? Não vou. O garoto ficou feliz. Então fale agora, sorriu o policial. Vamos lá, filho, estamos ouvindo com atenção. Houve um silêncio absoluto na garagem. O policial olhou para o rapaz, antecipando como ele iria contar sobre a mulher. Aquela Verônica. A vida inteira reclamando dos outros, e agora eles vêm atrás dela. Tony retirou cuidadosamente uma chave de fenda elétrica e a segurou em sua mão com um batente. Ele a retirou para poder esfaquear o policial da delegacia. Christy viu o que seu marido estava prestes a fazer e desviou os olhos. Apenas Max, por sua idade, não viu nada de errado. Ele estava se divertindo. Os adultos e seus jogos. Ele respirou fundo e sorriu. E minha avó está em casa, disse o menino. Em sua aldeia. Ela deixou a motocicleta com meu pai e foi embora. É isso aí. Disse o policial e estava prestes a xingar, mas lembrou-se de que havia um garoto aqui. E ele era um homem de autoridade, quase como o tio Anthony. Ele teve que se conter. Tony exalou e colocou cuidadosamente a chave de fenda na bancada de trabalho. Suas mãos estavam tremendo. Que coisa, pensou o chefe da família. Eu quase matei o Archie. Christy se levantou com um sorriso bobo. Em sua cabeça, ela já havia acompanhado o marido até o eterno assentamento por ter agredido um policial. Eu consegui,
pensou a garota. É isso aí, eu vou, disse Archie. Você está me provocando há 1 hora, ufa. E colocou o garoto para fazer isso. Nós não trouxemos ninguém para isso, Tony se justificou. Eu lhe disse logo que ele foi embora. E fique com a motocicleta. O policial não parava de xingar. Você está me oferecendo uma porcaria dessas, não tem vergonha na cara, senhor? O policial fechou o portão, entrou no nível e foi embora. Houve um silêncio tenso. Tony se apoiou na bancada de trabalho com as 2 mãos, pensando que quase havia acabado com a vida de um homem inocente. E por causa de quem? De sua mãe. Quando o barulho do vaso sanitário do Oníval se acalmou, com a porta do banheiro entreaberta, primeiro a sogra enfiou o olho na abertura. Depois, ela abriu um pouco mais e estendeu a mão com um espelho. Como um comando, ela examinou o pátio. Não havia ninguém lá. Tony e Christie observavam perplexos aqueles movimentos estranhos. Finalmente, a porta se abriu e a mulher se revelou inteira. Abaixando-se no chão, ela correu rapidamente para a garagem, fechou a porta e deu um tapinha na cabeça de Max. Nossa, você é uma ninja, vovó. Disse o garoto com admiração. Ele adorava as brincadeiras da avó. Que neto esperto eu tenho, riu Verônica. Fui eu quem o incentivou a sair e dizer tudo. Você não tinha pensado nisso, não é? Crianças estúpidas. Elas decidiram esconder a vovó. Se você vai escondê-la, tem que pensar em tudo, até nos mínimos detalhes. Acontece que ela colocou as palavras certas na boca do neto. E ela mesma enviou seu neto para encontrar o policial. Enquanto continuava a exaltar suas táticas e estratégias, ela já havia chegado ao ponto em que a própria Christie queria entregá-la à polícia. Somente minha mente estratégica permitiu que eu evitasse isso, disse a sogra, apontando o dedo para Nora. Sinto muito, querida, mas você tem o cérebro de uma galinha. As mesmas galinhas para as quais você dá capim. Se decidimos esconder isso, deveríamos ter conversado sobre o assunto, inventado uma linguagem secreta e não apenas, e Christie engoliu em seco, ofendida. O que essa mulher está fazendo? Ela não tinha acabado de fazer algo errado. Ela está tentando virar toda a família contra ela. E Max não está entendendo nada. Mãe, o que está fazendo? Tony estava indignado. Por que está insultando a Christie? Eu quase arranquei as tripas do Archie por sua causa. Você teria razão, disse Verônica, franzindo os lábios. Por que ele queria me prender? O policial que poderia me responsabilizar ainda não havia amadurecido. Ele não amadureceu e não amadurecerá. A sogra entrou em frenesi e começou a contar como todos os escritórios do distrito estavam dançando conforme a sua música. Que a autoridade de uma mulher é inquestionável e deve ser obedecida. Verificou-se que Verônica era quase um cardeal cinza de todos os vilarejos vizinhos. Estou indo para a cama, disse Christie e pegou a mão de Max. Vamos descansar agora, pequeno. Vou ler uma história para você dormir. E macarrão com ovos? Exigiu o filho. Estou com vontade de comer macarrão com ovos, mamãe. Juntos, eles saíram pela porta. Tony pensou em como era sortudo por ter uma esposa. Como ela consegue manter a calma? Como você é sem educação? A sogra ficou indignada. Foi só no final que ela soube que há 10 anos eu resolvi o crime. Bem, agora que ela o deixou, filho, ouça. E ouça com atenção, se eu morrer, quem vai lhe contar histórias tão interessantes? Christie acordou no feno e se esforçou para esticar as costas. Estava muito úmido para dormir em seu quarto, e a falta de papel de parede não impressionava. Tony tinha ido dormir em sua garagem com a desculpa de que tinha que acordar cedo de qualquer maneira. O tempo está lindo hoje e está na hora de colher pepinos e tomates nas estufas. Max ainda está dormindo, disse Christie em voz alta. Então eu posso fazer as tarefas. Vou colher 5 caixas. Vou colocar fotos para as pessoas verem. E preciso colocar um preço. Quanto devo vender? Pegando as caixas de plástico, a jovem se dirigiu ao pomar. Eram 6 da manhã, Max dormiria por pelo menos mais 1 hora.
E com ele, se ela tivesse sorte, a odiada sogra. Eles a colocaram no quarto do filho de propósito, assim seria menos provável que ela fosse descoberta se alguém viesse procurá-la. Mas quando Christie chegou às estufas, ela ficou indignada. Não havia como saber quantas horas sua sogra tinha ficado lá. Durante esse tempo, a mulher havia conseguido colher uma enorme quantidade de pepinos e tomates. Ela até mesmo havia se dedicado aos pimentões sagrados, embora os arbustos mal tivessem começado a dar pequenos frutos. "O que você é?" perguntou Christie com a voz trêmula de emoção. "O que você está fazendo aqui?" "Estou velha e inútil?" perguntou Verônica. "Aqui, pensei em ajudá-la. Veja, eu já colhi a maior parte da safra. Agora vamos pedir a Vasca, que vai correr para a aldeia. Ela trará potes e tampas e começaremos a enrolá-los com você." "Não é ótimo?" "Você está louco?" gritou minha nora. "Não é para nós. É para vender. E você tem de retirá-las pouco a pouco, apenas as maduras. E veja o que você fez. Quem vai comprar?" A maioria dos pepinos, que a sogra jogou direto no chão, era minúscula, do tamanho de um dedo mindinho ou indicador. Eles precisam de mais 2 ou 3 dias para amadurecer. "E os tomates?" Ela os pegou sem separá-los. Eram verdes, mal vermelhos. Ela os arrancou diretamente dos galhos, alguns deles danificados. Christie sabia por experiência própria que muitos tomates não estavam maduros. "Você não precisa vender nada", respondeu Verônica calmamente. "Onde está escrito que eles venderiam as colheitas de sua própria horta? O que você compra com esse dinheiro?" "Um trator, brinquedos, comida", respondeu Christie. "O que você fez?" "Não vamos conseguir mais clientes. Já reservei este lugar por 2 semanas." "O que você fez, Verônica?" A jovem olhou em volta da estufa confusa. "Não, levaria pelo menos uma semana, se não 10 dias, até que os novos pepinos estivessem prontos." Ela correu imediatamente para a segunda estufa. Felizmente, as mãos onipresentes da odiada sogra não tinham tido tempo de chegar. Mas ela já estava parada na porta, amassando os dedos. "Vá embora", exigiu Christie, "vá embora antes que se arrependa. Este é o nosso pão, não está entendendo? Meus pais cultivaram pepinos e tomates a vida inteira, aprendi a plantar mudas antes de conseguir andar." "Você não salvou seus pais", disse Verônica, entrando. "Você os queimou até a morte?" "Sim, eu os queimei. E agora você quer me matar também. E meu filhinho comigo. É claro que ele vai embora, você ficará aliviada. Vá embora, não me incomode. Está vendo como estou disposto a trabalhar hoje? E depois vou fazer alguns muffins. Ah! E se você não quiser comê-los, não tem problema. Eu os levarei para casa, depois os comerei durante todo o inverno e tratarei meus vizinhos." "Ah, então é isso", Christie adivinhou. "Este ano você estava com preguiça de plantar suas próprias mudas, então escolheu as nossas? Essa é a última vez que lhe digo para ir embora. Não sou responsável por mim mesmo. Vá embora, vá embora, vá embora." "E o que você vai fazer comigo?" disse a sogra zombeteira, esticando os lábios. "O que? Você vai reclamar com seu marido?" "Bem, ele, só para que você entenda, me abandonou total e completamente. E se você se comportar mal, contarei tudo ao Max. Para que ele saiba que tem uma mãe insolente e safada, não é? Quando ele crescer, não vai respeitá-la nem um pouco." "Vou comprar um celular", o respondeu a nora calmamente, na verdade, tirou um fone de ouvido do bolso. "Eu vou comprar o celular, eu vou comprar o celular", ironizou Verônica. "E então, você vai fazer um filme desse seu tic-tac?" "Vamos lá, eu vou chamar a polícia junto com o promotor", finalizou a apresentadora calmamente. Ela ficou feliz ao ver a mudança no rosto de sua sogra. Ela ficou pálida e depois avermelhada. Por um tempo, ela apenas bateu os lábios sem emitir nenhum som. Depois, deu um passo para trás e enxugou o suor da testa.
Ela olhou atentamente para a nora. "Oh, está quente aqui na estufa", e disse ele e saiu. A mulher começou a se enrolar em uma toalha e depois despejou um balde de água fria sobre sua cabeça. Christie a seguiu até a saída, fechou a estufa sobrevivente e voltou para aquela onde a sogra já havia feito suas tarefas. Ela começou a colocar pepinos mais ou menos grandes e tomates suculentos em caixas. É claro que era muita coisa, mas serviria. Agora ela mandaria uma mensagem para um receptador no viveiro e ele viria buscá-los. Pelo menos a que preço, porque com ajudantes como aquele, poderíamos ir para o inferno. Christie acenou com a mão para o resto da pilha. "Você pode enrolar isso. Você pode encontrar potes e tampas no meu armário. Só tome cuidado para não danificar nada. Se fizerem algum reparo na minha cozinha ou em qualquer outra coisa, chamarei a polícia." "Agora", disse Verônica, mas começou a colher pepinos e tomates. Depois de 1 ou 2 horas, a ordem foi restabelecida na estufa. Ela cuidou das plantas danificadas o melhor que pôde, colocou os pepinos e tomates colhidos em cestas, borrifou-os com água e colocou-os na sombra. John, o corredor de obstáculos, enviou uma mensagem para dizer que estaria aqui hoje à noite, e alguns dos frequentadores responderam. Não era nada demais. Ele venderia tudo e ficaria com o dinheiro. Agora poderíamos comer alguma coisa. Christie não havia provado uma semente de papoula desde a manhã seguinte. Mas quando a jovem entrou na cozinha e viu a sogra preparando legumes, tudo dentro dela virou de cabeça para baixo. Na cidade, as crianças crescem fracas e desamparadas. Algumas, mesmo aos 16 anos, não sabem nem mesmo arrumar a cama ou preparar uma refeição. Com o excesso de tempo livre, elas se dedicam a bobagens, fumam cigarros, gravam vídeos inúteis. E então, por muito tempo, não conseguem encontrar um lugar na vida, sofrem de depressão e ficam deprimidos. Aqui, a criança precisa crescer rapidamente, porque ninguém vai dedicar muito tempo a ela. E Christie já havia se acostumado há muito tempo com o fato de que Max, apesar de ter apenas 6 anos de idade, já era considerado um membro pleno da família. Ela gostava da luz em seus olhos quando ele observava a família e, independentemente do que os pais estivessem fazendo, ele estava lá para ajudá-los. Eles plantam batatas, e ele está lá, contando com seu pezinho onde colocar os tubérculos no sulco. Eles fazem almôndegas e o menino já lavou as mãos e colocou carne moída na massa. Para remover a neve, Max pega a menor pá e remove os montes com a pá, mas o que a sogra inventou parecia uma forma sofisticada de tortura. Só Deus sabe como a criança ainda não havia sido queimada. Lentamente, quase sem fôlego, Christie se aproximou do filho. "Isso mesmo, segure outro pote", ordenou Verônica. "Ainda não está quente". Ela colocou 2 luvas de forno grossas no menino e o forçou a segurar os potes sobre o queimador de gás onde a água estava fervendo. As luvas estavam secas e poderiam se queimar a qualquer momento. "Max", sussurrou Christie. "Coloque o pote sobre a mesa com cuidado." "Para que serve isso, mamãe?" O menino ficou surpreso. "Coloque-o no chão", ela exigiu. Max deu de ombros, tirou as mãos do bico da chaleira e colocou a panela quente no chão de verdade. "Vá brincar com os carros por enquanto", pediu Christie com a voz mais calma possível. Assim que o menino saiu, ela agarrou a sogra pelas roupas, sem se lembrar da raiva que sentia. "Que diabos está fazendo?" gritou ela. "Quer privar seu único neto das mãos dele? Pare com isso." Verônica acenou com a mão. "Pare com isso, eu lhe digo." Seus olhos escureceram. Naquele momento, a mulher ficou realmente assustada. De repente, ela pensou que todos os seus temores em relação a Nora eram reais. E que essa garota de quadril redondo poderia realmente estrangulá-la. Mas seu aperto enfraqueceu. De repente ouviu um som estranho. Bateram na porta e a sogra começou a procurar um lugar para se esconder. Ela correu imediatamente para o porão, mas tinha medo de descer as escadas, pois a nora poderia empurrá-la e encobrir o ocorrido. Em seguida, voltou para a cozinha, onde se esconderia no armário. Mas havia tantos potes e gavetas no armário que limpá-los levaria nada menos que 20 minutos. Finalmente, a sogra correu para o quarto das crianças e se enfiou embaixo da cama.
Não se preocupe, disse Christie depois de ver todo aquele movimento. Não se preocupe com o que, respondeu a sogra de algum lugar lá dentro. Não é você, é a mim que o promotor está procurando. Fui eu quem me trouxe o papel de parede, respondeu a jovem despreocupadamente. Foi ao encontro de sua convidada. Ontem ela havia compartilhado seu infortúnio com Maria, uma ex-cidadã que havia fugido para o campo. Ela disse que estava fazendo alguns trabalhos na casa de campo, mas Christie não se aprofundou muito no assunto. Mas Maria encorajou dizendo que ainda tinha 5 tubos de seu papel de parede rosa suave favorito. Tony estava trazendo a cola hoje à tarde. Verônica molhou as mãos ao ver o papel de parede. É uma cor nojenta. Não se atreva a colocar isso no meu quarto. Não é para você, explicou Christie pacientemente. É para nós. A proprietária ficou muito feliz por ter conseguido um papel de parede tão bom por um preço ridículo. Apenas 5 quilos de pepinos e 2 tomates. Maria também ficou satisfeita e disse que não deixaria de promover seus vegetais. Christie passou o resto do dia no quarto, colando o papel de parede e pintando o teto. Ela também mostrou a Max como fazer isso. Primeiro você tem que passar um pouco de óleo na parede e depois colocar um pedaço dela, explicou ela. Quem você está ouvindo? Disse Verônica em voz baixa. Você tem que colocar cola logo em seguida, e certo. Venha, eu vou lhe mostrar. Verônica, siga seu caminho, respondeu Christie. Ou você sabe o que vai acontecer. Embora o quarto cheirasse a cola e estivesse quente, ela foi para a cama com o marido. Ela mexeu bem as camas. E o manteve acordado até que ele a deixasse feliz. 3 vezes seguidas. O promotor se sentou na sauna e se perguntou para onde aquela avó poderia ter desaparecido. É assim que acontece com qualquer objeto. Se não for necessário, ele está sempre por perto, você pisa nele, ele chama sua atenção. Assim que é necessário, ele desaparece. Talvez algo tenha acontecido com ele. Aqui está ele, gritou a secretária por trás da porta. Convide-o para entrar, disse Sam. Uma sauna no escritório do promotor é algo inédito. Foi bom que sua ideia tenha sido aprovada lá em cima. Afinal de contas, uma sauna é tradição, limpeza, saúde. É claro que era necessário manter a honra do uniforme, porque em uma sala de vapor como essa uma câmera escondida poderia ser facilmente colocada. É por isso que os promotores aqui estavam preocupados única e exclusivamente com a saúde. E se alguma beldade quisesse acariciar sua perna, para isso havia outra sala de banho, controlada e firmemente escondida de olhos curiosos. A porta se abriu e seu colega, o chefe da polícia local, entrou na sauna. Ele estava com tanta pressa que se esqueceu de tirar o boné. Você foi chamado, camarada promotor, disse o colega. Você foi chamado, sente-se, Sam acenou com a mão indiferentemente. Bem, vamos preencher o formulário? Sim, devagar, assentiu o policial. O promotor começou a derramar a água suavemente sobre as pedras. A sauna se transformou instantaneamente em uma sauna russa. Sam pegou 2 vassouras da parede e começou a batê-las com gosto contra o policial. Isso é uma questão de burocracia, pensou o promotor. Isso é por falta de um processo justo. E isso é por... É isso, gritou o chefe de polícia e saiu correndo da sauna a vapor. O promotor se bateu mais um pouco com uma vassoura, por uma questão de decência, e saiu correndo também. Aquas na sala de descanso. O chefe de polícia tinha se esforçado ao máximo, bebida fresca, feita na hora. Era a melhor coisa depois de um banho. Juntos, eles recuperaram os sentidos, sua pele ficou rosada, seus pensamentos ficaram mais claros. Bem? Perguntou o promotor. Você a encontrou para mim? Tenho novidades, respondeu o chefe da Rove e sorriu. Só isso, Sam. Pode me dizer para que precisava disso? Paciência, meu caro, disse o promotor com seriedade. Você sabe em que mãos está todo o poder do Ministério Público. Você descobrirá tudo, basta me dar um prazo. Bem, então, ouça, Sam. Disse o policial e começou a fantasiar para justificar sua própria lentidão. A vida na casa de Christie e Tony voltou gradualmente a uma rotina tranquila.
A sogra continuou com suas bobagens, mas agora era obrigada a agir diante da raiva da nora. O policial não apareceu novamente, mas, por precaução, Verônica parou de sair de casa à luz do dia. Hoje, enquanto Christie trabalhava na estufa e contava os clientes, Verônica preparava uma sopa magra. Talvez ela tenha feito isso de propósito, porque a nora detestava esse tipo de sopa. Assim que a jovem entrou em casa, quase se assustou com o aroma avassalador de repolho. Entrou na cozinha e a sogra estava sentada com Tony. "É uma boa ideia, filho", disse Verônica, tomando a sopa. "Esconda-me aqui, com segurança. E você, minha querida, já sabe, agora você vai comer sopa magra todos os dias." "Por quê?" "Em primeiro lugar, ela é muito saudável. Você sabe como ela alivia os gases? E se você não a tivesse comido, seus gases não teriam desaparecido. Segundo, é barato. Terceiro, querida." "Honey." "Filho, aonde está indo sua esposa?" "Ela acabou de entrar em casa." Mas Tony estava tão acostumado a desligar a mente enquanto ouvia as reflexões da mãe que nem ouviu a pergunta dela. Foi só quando ela repetiu várias vezes que ele começou a entender o significado de suas palavras. "Christie?" Ele perguntou novamente. Não havia como saber onde ele poderia ter ido. Talvez para alimentar as galinhas, talvez para colher tomates. "Ela é a chefe, mamãe." "Não, não é", disse Verônica com indignação. "E se ela quiser se levantar da mesa, tem que pedir permissão. Ou ao marido dela, ou ao próximo da fila. Ou a mim, isto é." "Que garota mal educada." "Pare com isso, mãe", disse Tony, de repente jogando a colher na mesa. "Pare com isso, já estou farto." "Que tipo de motim é esse no barco da família?" perguntou a sogra e se levantou. "Foi assim que eu o criei." "Seu moleque ingrato, que cala a boca da própria mãe." Verônica respirou fundo para descarregar sua justa raiva, mas de repente ouviu batidas na porta. A mulher correu para a janela e ofegou. "Aqui, entrem", disse Christie, deixando uma delegação inteira de policiais entrar em sua estação. "Entrem. Ela está esperando por vocês há muito tempo e até preparou uma sopa de Natal." "Sopa?" interveio o promotor público. "Chi é bom, mas com manteiga?" "Quaresma." A anfitriã o irritou. "Bem, não é incômodo." O chefe do departamento de polícia se apressou em tranquilizá-la. "Eu tenho minha própria manteiga." Todos pensaram que ele estava sendo irônico com sua figura, mas o policial não estava brincando. Ele tirou de sua pasta uma manteiga salgada em um saco transparente. O chefe do corpo de bombeiros local, que estava seguindo a comitiva, riu da frugalidade de seu colega. Todo o grupo já estava a caminho da casa. "Esconda-me, filho, esconda-me", disse Verônica, horrorizada. "Não, mamãe." Tony balançou a cabeça tristemente. "Esse assunto precisa ser resolvido de uma vez por todas. Depois de uma refeição pesada, Sam preferia um cochilo ou um jogo de bilhar, dependendo de quão pesada fosse a refeição. Hoje sua refeição era quase dietética, uma enorme tigela de sopa de carcho, fígado de galinha empanado e bolinhos de cebola. Agora o promotor sentia um forte desejo de pegar um taco em suas mãos e se esticar adequadamente. Nos últimos dias, a área da pátria que havia sido confiada a ele estava calma e pacífica. Era bom que aquela avó problemática tivesse se acalmado um pouco. Embora, aparentemente, que tipo de avó ela é? Ela não tem mais de 60 anos, ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas, sem suas constantes reclamações, queixas e apelos, as coisas estavam mais calmas. Agora, a secretária estava varrendo a poeira do pano, que já tinha tido tempo de ser absorvido durante o tempo de inatividade forçado, e podíamos começar. O promotor já havia chamado seu assistente e o talentoso assistente de Mickey, que era um péssimo jogador de sinuca. De fato, era preciso que o homem perdesse consistentemente. Sam entrou no escritório por apenas um segundo e foi imediatamente recebido por uma ligação telefônica. "Droga", disse o promotor, "eu deveria ter ligado durante o horário de expediente." O problema era que sua autoridade não terminava em lugar algum.
E até mesmo o horário de trabalho de um promotor é condicional. Então, preocupado com o fato de que havia alguém importante e poderoso do outro lado da linha, Sam pegou o telefone. Ele ouviu a voz de uma mulher e sorriu. Às vezes, é preciso atender o telefone na hora do almoço e receber algum tipo de recompensa. Verônica parecia colada à cadeira. Como se estivesse em um sonho, ela observou Christie arrumar as cadeiras à medida que os grandes convidados as ocupavam. Eles olharam ao redor da casa, estalaram a língua e elogiaram o interior. "Oh, que lindo!" disse a promotora. "Tudo parece simples, mas de bom gosto." "De bom gosto, MMM. E o banheiro fica bem dentro da casa, o que é muito prático", acrescentou o chefe do departamento de polícia. "Eu o reformei recentemente. E antes disso, o fogão é bom, agradável", elogiou o inspetor-chefe dos bombeiros. "É bom que tenha sido caiado de branco. Caso contrário, se algo acontecer", houve um leve clamor por um tempo, enquanto Christie colocava pratos e copos ordenadamente na mesa. A jovem sabia que convidados de tão alta classe sem dúvida iriam querer uma dose. Então, para não fazer bagunça, ela tirou uma garrafa de boa vodka do freezer e a despejou em um decantador. As paredes ficaram imediatamente embaçadas. Em seguida, ele pegou um pedaço de carne da geladeira, que havia preparado secretamente às 6 horas da manhã, e o cobriu com um guardanapo. Eles beberam um de cada. Sam grunhiu de satisfação, cheirou um pedaço de salsicha e pegou a sacola que havia trazido. A sogra estava congelada na cadeira e não conseguia nem se mexer. A tigela de sopa magra que ela havia elogiado há alguns minutos estava irremediavelmente fria. "Verônica. Pedi ao promotor para trazê-la aqui", disse o promotor, tossindo. "Para lhe dar um elogio e um presente valioso em um ambiente solene." "Mas como isso acontece?" "Isso mesmo", acenou o chefe do departamento de polícia e deu uma piscadela para a sogra. "Enviei o mais experiente." Então ela o conduziu pelo nariz. Ela pensou que queríamos prendê-la, pode imaginar? "Oh, Verônica, que agente nós temos?" "Bem, o que eu sei? Se ela quiser ser recompensada, ela vai aparecer." E ela apareceu, não foi? Então você quer me recompensar?" Verônica sussurrou baixinho. "Sim", disse o promotor com seriedade. "Você escreve muitos recursos, envia-nos declarações com frequência, como carteiro. E aqui, você pode imaginar, um tiro muito preciso. Fomos verificar a empresa local e havia uma dúzia de bezerros que o engenheiro se preparava para roubar." "Que descaramento! É aquele em que eu reclamei que as vacas tinham pisoteado toda a grama?" perguntou Verônica. "E ele pediu ao Estado para colocar chinelos macios nas patas delas?" "Exatamente", assentiu o chefe do departamento de polícia. "Bem, o que se pode fazer? As vacas são animais capazes de nos pisotear. Mas, portanto, pegamos o criminoso de surpresa, e por isso somos gratos a você, minha querida." "Ah", acrescentou o inspetor-chefe dos bombeiros, "e com o que vocês os amarraram?" "Com mangueiras de incêndio. E recentemente perdemos 5 delas." "De qualquer forma, eu o aplaudo de pé por sua atenção." Verônica está manchada. Os ilustres convidados terminaram sua vodka, terminaram as fatias e o promotor até provou o alho poró. Mas, aparentemente, essa alta gastronomia não era para ele. Assim que provou uma colherada, ele imediatamente mudou de expressão. "Bem, é hora de fazer as honras", disse Sam. "Ainda temos trabalho a fazer, e o motorista está esperando." "Vamos fazer um acordo, Verônica. Se acontecer alguma coisa, você liga primeiro. Você não precisa fazer nenhum apelo." "Para você." A mulher fez uma careta. "Claro que sim." "Eu não", o promotor a interrompeu. "Para o assistente. Ou a uma secretária." "Bem, se eles não esclarecerem isso para a senhora, eu o farei." "Bem, senhora, obrigado por sua hospitalidade. A honra é nossa." A porta se fechou e Tony exalou.
Durante todos aqueles minutos de ansiedade, ele se preocupou com a possibilidade de a delegação ir até a garagem e descobrir que seu trator não estava em lugar nenhum. Mas não estava. Que esposa inteligente Deus havia lhe enviado! E a vodka e as fatias agora Duda certamente o ajudariam, se algo acontecesse. Graças a Deus, Verônica lamentou, pegando suas coisas. Graças a Deus não sou mais prisioneira desta casa. Ingrata. Só o Max me ama e me respeita aqui, só ele, mas o neto se sentou com uma careta no rosto. Só recentemente ele descobriu que as costeletas de sua avó também continham carne, como seu pai havia lhe contado cuidadosamente. Mas, durante toda a sua vida, a vovó Vera o havia convencido do contrário. Estou indo, disse ela. Que assim seja. Se eu quiser ir visitá-la, eu a avisarei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.